você aqui no Brasil, você não pode ser patriota, Ser cristão. não pode ser cristão. Você tá vendo? Cara, viu lá na Olimpíada que aconteceu agora? Não, A menina não podendo falar com o nome de Jesus, o cara da prancha de surf não podendo levar a prancha de surf com a imagem de Jesus, isso é real. Eu vou falar uma coisa. Mas pode ter a Santa Ceia com os drag queens. Exatamente. Mas aí se você critica, você não pode. Vou falar pra você, Daniel, isso aconteceu lá na França, mas acontece coisa muito pior aqui no Brasil. Se você não sabe, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. O Procurador de Justiça, tá? O Procurador de Justiça de São Paulo, ele entrou com uma ação em desfavor do município de São José do Rio Preto, porque foi instituído lá que nas bibliotecas municipais deveriam ter bíblias. Vejam bem, o município determina que nas bibliotecas nacionais tem que ter bíblias. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo entra com uma ação em desfavor do município, porque eles instituíram que tem que ter a Bíblia nas bibliotecas municipais e o Ministério Público foi contra isso. Entraram com uma ação para proibir a célebre frase que começa uma sessão legislativa, que é a seguinte: sob as bênçãos de Deus, estamos começando os nossos trabalhos. Não pode falar isso. Cara, olha que coisa insana. Olha que coisa insana. Isso aqui no Brasil, cara. Poucas pessoas souberam disso. Mas se colocar lá e buscar, vai ver lá. Isso é uma frase que é dita no início das sessões parlamentares sobre a proteção de Deus. Estão abertos os trabalhos ou estão iniciados os trabalhos. Não pode falar isso. Cara, as pessoas não estão vendo, o povo cristão. Eu já acho preocupante o cristão ser socialista, ser comunista, ser esquerdista. Eu já acho isso muito preocupante. Porque vai contra todos os nossos princípios cristãos. Tá? Já vai contra. Haja visto aí. Os países terroristas são países que proíbem a pregação do evangelho. E aí um cristão, seja católico, seja evangélico, falar que é socialista, que é de esquerda, que é comunista, eu fico muito preocupado. E realmente não conhecer a verdade. Não conhecer o que é ser socialista, comunista. Então, eu fico preocupado com isso. Vamos colocar a mão na consciência, porque está chegando os finais do tempo. E não adianta falar que não sabia, porque está tudo na palavra. Com certeza. E 25% de cristãos votaram no Lula. Com certeza. Isso é muito preocupante. Eu falo sempre no meu podcast, alfinetando esses 25%, que eles têm que se converter de verdade. Porque não existe. Deus não anda em meio ao joio. Tá certo? É joio e trigo, é bem e mal. Não é teoria da conspiração. É o bem, a luta do bem contra o mal. É joio e trigo. Deus não anda em duas vertentes. Jesus fala que ele veio para dividir realmente. Por quê? Mas não essa divisão do socialismo, da esquerda. A divisão de que você está do meu lado, você fica do meu lado. Mas desse lado aqui, olha, certo? Ou eles se convertem ou nada feito. Jesus não tinha esse negócio. Ele era duro nas palavras quando tinha que ser, né? E a palavra de Deus é dura em exortação quando tem que ser. Então isso não existe. A pessoa falar, pô, não, eu sou socialista, sou esquerda, não anda junto. É que nem aquele Caio Fábio que eu admirei outrora, né? Há muito tempo atrás eu admirava o cara. E hoje ele surtou de vez a ponto de falar que o Bolsonaro não é nada humano, mas o Lula é humano. A ponto de falar que ele é esquerdista declarado. Como que pode um negócio desse? Eu fiz umas denúncias aí, inclusive no meu canal, né? E falei muito de esquerdistas, de pastores, né? Uma pastora luterana, que eu dei o nome lá no meu canal, um outro pastor também que está macumunado com o Lula, que é de esquerda. É um absurdo. Nós vemos um negócio como esse. É um absurdo. Um pastor, um padre, né? Aquele Júlio Lancelotti, né? Que, meu Deus do céu, é amigo do Lula e ligado a tantos escândalos, né? De pedofilia, enfim. É só nego que é todo errado que é ligado a esse cara. Você não vê gente decente, gente normal.
ligado a um cara desse Não, aí. não vê. Você pode até ver gente decente que vota nele, mas a gente decide assim, um simplório da vida, aquele cara que não sabe nada de maré mesmo, sabe? Aquele cara totalmente ignorante, que mora lá no sertão, do sertão, e que aí vota nele porque não entende nada do que está fazendo, e aí eu não posso falar que ele é um cara mal intencionado, porque ele é um trabalhador rural e tudo mais. Enfim, a ele realmente não chegaram as informações de que ele vive em outro mundo. É o único que eu posso ainda desqualificar. Do resto, quem tem o mínimo de informação, André, é inaceitável. É inaceitável, a gente fica muito preocupado com isso, Daniel. A gente, principalmente os cristãos, não estou aqui puxando sardinha para cristão, passando, não, nada disso. Apesar de eu ser cristão, ser evangélico. A palavra é clara, né? Mas, exatamente, eu acho que o cristão ele tem que ter um mínimo de discernimento, porque a própria palavra de Deus diz, né, que nós temos que discernir todas as coisas. O homem, a mulher espiritual, ela discerne todas as coisas. Então, quando a gente vê que um cristão que se diz cristão segue o caminho do comunismo, segue o caminho do socialismo da esquerda e apoia essas atrocidades, a gente fica preocupado. Porque a gente, apesar de não concordar com isso, a gente ama a pessoa. A gente fica preocupado com essa pessoa, qual será o fim dela. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra isso aí, ela está nos mostrando. Ah, mas eu não gosto de política. Sim, você não gosta de política, eu concordo com você não quer gostar, não tem problema nenhum, eu aceito isso. Agora, a palavra de Deus mostra a você qual o caminho que você deve seguir. E quando você segue e apoia pessoas que são a favor do aborto, né? São a favor da ideologia de gênero, são a favor da exposição de crianças, de assuntos sexuais. Cara, isso é o mínimo que nós cristãos temos que pensar, opa, isso não é para mim, isso eu não quero para mim, nem para meus filhos, nem para todos aqueles que estão próximos a mim. Simples, cara. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1 Soluções Patrimoniais. Olha, se você tem empresa e está precisando de soluções com vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção, olha, está precisando de alarmes no geral, tu tem que conhecer a Bravo 1. Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone para contato 21 3570 3184, 21 3570 3184, ou no WhatsApp ou no telefone via celular, que é o 21 982 97 7015, 21 982 97 7015. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal do André Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu?